Veja nesta edição, pesquisa indica que mulheres fumantes têm mais chances de ter câncer de pulmão. Uma reportagem sobre assédio moral no ambiente de trabalho. Investimento em capacitação dos funcionários garante postos de trabalho. Diagnóstico precoce garante cura da hepatite C. E o advogado Paulo Barradas fala sobre os direitos do consumidor. Hoje é quinta-feira, dia 9 de maio, Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa com um dado preocupante. As mulheres que fumam têm até mais chances de ter câncer de pulmão. É o que diz um estudo de cientistas europeus. A pesquisa foi realizada em 40 centros de saúde de todo o mundo. Os estudos não sabem a causa, mas as mulheres fumantes são mais sensíveis que os homens. Dos 16.925 casos analisados pelos pesquisadores espanhóis, 9.427 eram homens e 7.498 mulheres com mais de 40 anos. O trabalho mostrou que as mulheres têm quase o dobro de risco de desenvolverem câncer, mesmo consumindo a mesma quantidade de tabaco que os homens. Então, na verdade, o cigarro ele faz mal para todo mundo, né? E em vários órgãos, né? Não só no pulmão, mas em outros órgãos também. Agora, o que parece, o que os estudos têm mostrado, parece que a mulher é um pouquinho mais sensível do que o homem às ações maléficas do cigarro, especialmente na questão do desenvolvimento do câncer de pulmão, né? Mas o que precisa ficar claro e que é importante é que, na verdade, o cigarro ele não é bom para ninguém. Do grupo de homens estudados, 1,2% teve câncer, enquanto que no grupo de mulheres a percentagem chegou a 2,1%. Apesar das mulheres apresentarem quase o dobro de chances de desenvolverem a doença, o risco de morte é 2 vezes maior nos homens. Os especialistas não sabem explicar o porquê, mas acreditam que o fato está ligado a algum fator genético. O câncer de pulmão é a segunda maior causa de morte entre as mulheres no Brasil e atualmente menos de 15% das pessoas com este câncer sobrevivem 5 anos à doença. A especialista paraense ainda alerta que particularidades do organismo feminino sofrem mais com as toxinas do cigarro. O que já é bem definido, já foi encontrado de uma maneira assim bem clara, é as gestantes, se são fumantes. Os filhos dessas mulheres fumantes, eles nascem de baixo peso, com todas as consequências que isso pode acarretar, consequências negativas que isso pode acarretar para essas crianças. Então, e se você observar que o cigarro ele lesa as artérias é por onde o sangue corre e por onde corre o oxigênio ele corre pelas nossas artérias, não é? E oxigênio é vida. E se você lesa a artéria, você está lesando o caminho por onde a vida caminha, né? Assim, por onde a vida caminha, você está lesando essa estrada. Um estudo do DIEESE do Pará sobre a situação da mulher no mercado de trabalho no estado e na região norte mostra que cerca de 1.800.000 famílias são chefiadas por mulheres e no Pará este número chegou em 2011 a 804.000 mulheres. Em 2 anos houve um aumento de 12,22%. Ainda segundo o estudo do DIEESE, dos 7 estados que compõem a região norte, o Pará é o que apresenta o maior número de mulheres responsáveis pela manutenção dos custos domésticos. E no quadro sobre direitos desta semana, a repórter Larissa Cristina conversa com o advogado Paulo Barradas sobre direitos do consumidor. Larissa. Marcos, estamos nas vésperas do Dia das Mães, por isso o comércio está aquecido, muitas pessoas estão procurando as lembranças para suas mães. Doutor Paulo, é importante a gente destacar neste período, a gente sabe que como é um presente, muitas vezes é difícil acertar. Por isso, querem a troca desse presente. Muitas mães vão procurar as lojas depois para fazer a troca. Essa é a principal dúvida das pessoas. Como é que a gente pode esclarecer essa questão do meu direito de troca? Sem dúvida. Bom dia, Larissa. Bom dia a você que está nos assistindo. Esse período do Dia das Mães é um período onde há uma compra. A relação de consumo ela é buscada com mais ênfase
meu parabéns a todas as mães. A troca, ela só é necessária na forma da lei se houver algum vício do produto, ou seja, se o produto adquirido ele veio quebrado ou enfim, veio com algum defeito. Essa troca, porque eu dei o presente para minha mãe, não era do tamanho que eu imaginava, nós ambos temos problemas com o tamanho, a gente nunca acerta o tamanho, não era da cor que ela queria, não era exatamente da forma que se pretendia, essa troca não é obrigatória. Mas as lojas, por uma deferência especial, costumam, os bons empresários, facilitar, facultar essa troca, até entendendo que é um presente e que a pessoa que recebeu pode não gostar ou pretender de outra forma, algo um pouco parecido, mas não exatamente a mesma coisa. É importante, no entanto, que o consumidor, no momento da compra, questione logo sobre a troca, se é possível ou não é possível fazer a troca, caso não seja coincidente com o desejo de quem está recebendo. E este detalhe da possibilidade ou não da troca vai ajudar o consumidor a eleger o seu fornecedor, a eleger se ele deseja comprar naquela loja ou não. Não é obrigatório, mas o consumidor tem um direito básico à informação e ele deve estar informado sobre essa troca. A gente lembra agora que se você que está nos assistindo tem qualquer dúvida a respeito dessas compras no período do Dia das Mães, sobre os direitos de troca ou o direito mesmo da hora da compra, pode ligar para a gente através do 40069211, que a gente responde a sua pergunta aqui ao vivo. Doutor Paulo, esses direitos do consumidor neste período em que se intensifica o comércio, acontecem mais irregularidades? Mais irregularidades. Nós somos consumidores desde antes de nascermos, porque as mães já adquirem, os pais, os parentes, presentes, roupinhas, etc. E depois que morremos, porque temos que contratar serviços póstumos e a família tem que se preocupar com isso, enfim. Essa relação de consumo ela nos acompanha ao longo de toda a nossa vida, desde antes de nascermos e depois de morrermos, como falei. Mas, nos períodos festivos, elas se intensificam. E quando se intensificam, os problemas inevitavelmente surgem de uma forma mais visível. O importante é o consumidor estar muito bem esclarecido, os direitos básicos mantidos. Direito à informação, direito à garantia de sua saúde, direito à garantia de sua segurança, isso o tempo todo. Algumas lojas criam prazos de troca ao arrepio da lei. Nada do que a lei não diz não tem nenhum valor. Se o produto que eu comprei foi entregue ou veio com defeitos, esse produto deve ser imediatamente trocado. Eu, consumidor, tenho a prerrogativa de escolher, caso não queira a troca, de escolher ou que ele seja devidamente consertado ou que me seja devolvido o dinheiro. Eu posso não querer mais aquele produto, em virtude da fragilidade que ele aparentou, ele pode não me servir. Então, o consumidor decide. E ele decide isso no momento em que ele percebeu que o produto está quebrado. Às vezes o defeito ele vem aparente e a troca deve ser feita imediatamente, mas às vezes o defeito vem oculto. E essa história de prazo de loja, que só tem tantos dias para descobrir os defeitos, nada disso tem valor. Isto é conversa de quem não conhece a lei ou de quem conhece está pretendendo enganar o consumidor. Sendo que, alerta, as compras feitas fora do estabelecimento, ou via internet, o que é muito comum, ou via catálogos, tem prazo de arrependimento. Porque quando eu recebo o produto, pode não ser exatamente aquilo que pareceu ser. E aí, o consumidor tem 7 dias para se arrepender, devolver e ter o seu dinheiro restituído. Quando a gente fala que aumenta o fluxo de pessoas no comércio neste período, doutor Paulo, como é que o senhor considera aí as principais irregularidades que são constatadas? As principais irregularidades que se constatam, primeiramente, propaganda enganosa. Vamos falar antes da relação de consumo. Muitas vezes a oferta não corresponde exatamente àquele produto que está sendo colocado no comércio. Muitas vezes as propriedades daquele produto não correspondem exatamente ao que está sendo veiculado. O consumidor tem que ter muito cuidado com o juro que está sendo aplicado. O empresário que não informa o preço do produto, informa em destaque o valor da prestação, ele pretende fazer com que o consumidor não perceba quanto ele está pagando de juro durante aquele período. Então, o consumidor tem que ficar ligado para não ser, de alguma forma, enganado ou não ser, de alguma forma, tratado como um cidadão de segunda classe. Nas compras feitas também, o grande problema é acerca da troca, acerca da assistência técnica. Alguns fornecedores dizem que não tem nenhuma responsabilidade, que a partir do momento que foi vendido o equipamento, o problema é da manutenção e da assistência técnica. Lê do engano. Ambos são fornecedores na forma do código e ambos respondem juntos e solidariamente. O consumidor que escolhe, como falei ainda há pouco, se desejar a troca do produto adquirido, terá a troca do produto adquirido sob as penas da lei.
Obrigada, doutor Paulo. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E eu lembro, se você quiser participar conosco, ligue para o 4006-9211 e envie sua pergunta que a gente responde aqui ao vivo. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais sobre os direitos do consumidor, principalmente nesse período do Dia das Mães. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. 2 lava-jatos irregulares localizados na Travessa Enéas Pinheiros, em Belém, foram fechados ontem pela COSAMPA, em parceria com o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. Os estabelecimentos não possuíam cadastro e utilizavam ligação clandestina para a lavagem de veículos. Além das irregularidades, os lava-jatos praticavam desperdício de água potável. Os donos dos estabelecimentos responderão criminalmente por furto de água e deverão prestar esclarecimentos. Desde que iniciou a ação de combate ao desperdício de água nos lava-jatos de Belém, a Companhia de Saneamento do Pará já fechou cerca de 30 estabelecimentos. Hoje, a ação continua no centro da cidade. O assédio moral é um tipo de violência que pode acontecer nos diversos espaços sociais do nosso cotidiano. Quando acontece no ambiente de trabalho, causa danos aos funcionários das instituições e à vida de seus funcionários. Um tema que preocupa trabalhadores e gestores do serviço público e privado. Exposição ao ridículo, ofensas, apelidos, desdém e outras situações podem ser caracterizadas como assédio moral. Existem várias maneiras de acontecer o assédio moral nas organizações. Excesso de tarefas, tarefas abusivas, falar gritando, perseguições direcionadas, expor o trabalhador a condições vexatórias perante o grupo. Todas essas práticas que firam os aspectos psicológicos do ser humano, que coloquem ele em desvantagem ou exposto ao grupo, são formas de assédio moral. De acordo com dados do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, de 2008 a abril deste ano, foram registradas 29 denúncias de assédio moral. Destas, 24 são de mulheres. Esse tipo de crime é grave e não compromete apenas as relações de trabalho. Ele compromete também outros aspectos da vida do trabalhador. Esse tipo de crime pode se caracterizar de diferentes formas no serviço público e privado. Na iniciativa privada, se o empregador ou um chefe percebe que o empregado é uma ameaça para ele no futuro, em algum momento ele consegue demitir ou mandar esse empregado embora. No serviço público, como ele não pode demiti-lo, o assédio se torna cada vez mais violento e cada vez mais velado, porque o assediador não gosta de ser identificado ou reconhecido como tal. A legislação brasileira assegura os direitos do trabalhador. Hoje, felizmente, nós temos ferramentas para a execução dessa questão. Nós temos a Procuradoria do Trabalho, que atua bem nessa questão. Nós temos o Poder Judiciário, que também tem condenado empresas a indenizar o prejuízo, muito mais com o sentido de ajudar na mudança cultural do que com o objetivo propriamente de punição. Ao sofrer esse tipo de violência, o trabalhador deve imediatamente tomar providências. O INEP, órgão vinculado ao Ministério da Educação, publicou hoje no Diário Oficial da União o edital com as regras do Enem de 2013. O exame será realizado nos dias 26 e 27 de outubro. A expectativa é que mais de 6 milhões de pessoas se inscrevam. As inscrições serão abertas às 10 horas da próxima segunda-feira e poderão ser feitas até o dia 27 de maio no site do Enem. O valor da taxa de inscrição será de R$ 35. Estudantes de escolas públicas ou que sejam de famílias com renda per capita de até um salário mínimo e meio não precisam pagar a taxa. Desde a implantação do sistema de cotas na Universidade Federal do Pará, tem crescido o número de estudantes indígenas que ingressam na instituição. Antes das cotas, apenas 35 universitários eram de origem indígena. Hoje, eles já são 196. Ontem, a UFPA recebeu os calouros indígenas de 2013. Cerca de 200 indígenas fazem parte do corpo estudantil da Universidade Federal do Pará. Edmar já está no mestrado no curso de Direito. Ele é um exemplo para os demais. Tive dificuldades, foram muitas, dificuldades desde a adaptação a um local que é diferente à minha realidade, até dificuldades com a própria, com o próprio curso. As leituras são muitas, é necessário que a gente se dedique em dobro, porque
é necessário que a gente acompanhe a turma, e isso a gente consegue fazer porque nos dedicamos, e aí vem esse diferencial, né? No meio de tantas dificuldades, a força de vontade desta índia foi maior. Ela veio da aldeia de Diató, no Alto Rio Negro, na fronteira do estado do Amazonas e da Colômbia, para estudar em Belém. Desde pequena, como eu via meu povo sofrendo por parte da saúde, ficando doente, não tinham para onde correr. E quando chegava a equipe médica e eles não sabiam se comunicar, contar o seu sofrimento, né, da doença, assim, aí a maioria da minha região não fala português, principalmente os mais idosos, assim, e eles, assim, têm um pouco de receio chegar lá no médico branco, né, contar o que está passando, né, e como eu sou indígena e eu falo a minha língua, vai ficar mais fácil a assistência, né. Em 2010, a UFPA criou o regime de cotas para estudantes indígenas. 53 alunos foram aprovados. Em 2011, mais 49 passaram. Ano passado, foram 23 e este ano, 19 calouros. Para ingressar na Universidade Federal do Pará, o indígena faz uma redação e passa por uma entrevista. Se aprovado, seu histórico escolar é avaliado pela comissão universitária. A UFPA disponibiliza 2 vagas em cada curso, exclusiva para os indígenas, isso tanto nos campos de Belém e do interior do estado. Para ajudar o estudante a permanecer nos estudos, a universidade oferece um auxílio através de programas especiais. O auxílio permanência é no valor de R$310, ele tem como objetivo auxiliar a questão da alimentação, transporte e material didático. O auxílio moradia é especificamente com o fim do pagamento de aluguel para os alunos que não possuem vaga nas residências estudantis. Temos o auxílio kit acadêmico, que é exclusivamente para o pagamento, para a compra, aquisição de materiais que são indispensáveis para a sua formação acadêmica. Temos o auxílio intervalar, que são para muitos alunos indígenas são inseridos, eles ingressam na modalidade intervalar, que são aqueles cursos intensivos, e aí a gente criou uma modalidade de auxílio especificamente para eles. Temos o taxa zero, temos agora ainda não temos o auxílio creche, mas já estamos pensando na viabilização desse auxílio, entre outros que são muitos. A DAIE, hoje, a diretoria vem com esse objetivo de garantir realmente a permanência desse estudante na universidade. Para recepcionar os novos alunos, a Associação dos Povos Indígenas Estudantes na UFPA realiza a Semana do Calouro 2013. O grande objetivo desse evento é receber os estudantes que estão vindo das aldeias, e mostrar como funciona a universidade. Mas esse mostrar de forma diferenciada, é apresentar a universidade através de um olhar parecido, que é um olhar indígena, que se difere de uma Semana do Calouro tradicional. Nas discussões, a qualidade da educação indígena e os direitos de cada um. Mas nós vamos ter uma escola para cada comunidade, do jeito que essa comunidade quer. Isso é o fundamental. E você acompanha ainda nesta edição: investimentos em capacitação dos funcionários garante postos de trabalho. Diagnóstico precoce garante cura da hepatite C. E mais detalhes sobre os direitos do consumidor. O Nazaré Notícias volta já. Durante esta semana, o Hospital Barros Barreto está realizando testes rápidos para detectar a hepatite C. A repórter Patrícia Nascimento está com a médica Débora Crespo para falar sobre a ação do hospital e sobre o diagnóstico, prevenção e tratamento da doença. Patrícia. Marcos, a hepatite C ela precisa ter um diagnóstico precoce para garantir a cura da doença. A gente conversa com a hepatologista Débora Crespo, que vai explicar para nós por que isso acontece, doutora. Os sintomas, eles aparecem no momento mais grave da doença, é isso? Exato. A hepatite, ela pode surgir sem sintomas clássicos. A maioria das vezes, a pessoa apresenta uma febrícula, um mal-estar, comum a várias outras viroses. Se não for feito o exame de sangue específico, não há como saber. E esperar que aquelas hepatites que têm uma evolução crônica, aquelas que o vírus não vai embora sozinho, o organismo não consegue eliminar, esperar durante muitos anos pode ser tarde. O diagnóstico tardio diminui as chances de cura e, lógico, a evolução para situações
situações mais graves. Agora, doutora, existem vários tipos de hepatite, não é isso? A senhora poderia explicar um pouco como funciona essa doença, que órgãos do organismo ela acomete? Exato, a hepatite é inflamação no fígado. Ela pode ser causada desde um medicamento, a bebida alcoólica e também aquelas causas mais frequentes que são as chamadas hepatites infecciosas, onde nós temos os vírus e cada vírus tem uma letrinha diferente, é um vírus diferente do outro. O mais comum é o vírus da hepatite A, é aquele que nós sabemos que quando os jovens acometemos ou pela ingesta de água ou alimento contaminado e ficamos com os olhos amarelos, aquela moleza, a urina fica escura, essa é a hepatite A, onde 100% dos casos evoluem normalmente, na maioria das vezes, de uma evolução benigna e com cura em todos os casos. Entretanto, temos o vírus da hepatite B, aí já é um alerta a todos, é uma doença sexualmente transmissível e que você pode, numa relação sexual desprotegida, sem camisinha, contrair esse vírus e não saber que tem a doença. Esse aí, a chance do vírus da hepatite B de cronificar chega até quase 90% na fase adulta. E a hepatite C, que é esse que nós estamos mobilizando, fazendo as campanhas, alertando a população, que é uma doença também que não está na cara, está no sangue. Precisa fazer o teste para saber se você já teve ou se é portador da doença. A gente quer lembrar você que está nos assistindo que você pode participar enviando sua pergunta ou seu comentário pelo 4006-9211 e a gente vai tentar responder a sua dúvida aqui ao vivo. Agora, doutora, para conseguir esse diagnóstico precoce, o que a pessoa deve fazer? Ela deve fazer exames rotineiramente, com frequência? Como é que ela deve imaginar que pode ter essa doença, uma vez que os sintomas não se manifestam logo no início? O mais importante é lembrar como é que nós podemos contrair essa doença. No caso, como falamos da hepatite B, uma relação sexual desprotegida. Na hepatite C, o compartilhamento de um instrumento que pode estar num salão de beleza ou dentro de casa, no compartilhamento de uma lâmina de barbear ou mesmo do alicate de cutícula, é lembrar que esses são situações e fatores que nos expõem a pegar a doença e, se não há sintomas, a importância é fazer o teste. Lembrando também que nós temos os nossos jovens, hoje é a cultura da beleza do corpo, a colocação de piercing, tatuagem. Na maioria das vezes, seja jovem ou mais adulto, fica aquela preocupação, será que vão me aceitar no a família, meu pai vai deixar, não vou ter discriminação dentro do meu trabalho? E a gente alerta a população que muito mais importante é você ficar atento às condições de higiene e todas as medidas de barreira para evitar a contaminação ou compartilhamento de instrumento nesses ambientes. Então, é importante lembrar que qualquer material, pérfuro cortante, se não for descartável ou adequadamente esterilizado, vai levar e vai contrair. Então, se você tem essa situação ou já passou por esses momentos, que na verdade, se a gente parar para pensar, todos nós já passamos, eu já tive também a manicure que chegou na minha casa, levava seu alicatezinho, e cadê a autoclave? Cadê a esterilização? Primeiro que o alicate tem que ser inoxidável. E não só inoxidável, como tem que ficar na autoclave a 180 graus durante 60 minutos. Ou seja, aquela fervura, aquele álcool, não adianta, não vai matar nem o vírus do HIV, nem os vírus da hepatite. Então, é importante fazer o teste, é a melhor forma, uma vez que a hepatite C não tem vacina, mas a hepatite B tem. Procure os postos de saúde e peça pela vacinação da hepatite B, que ela estará disponível para você. Então, o ideal mesmo é a prevenção, não é isso, doutora? A gente lembra você que você pode participar pelo 4006-9211. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Marcos, é com você. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou a reintegração de posse do canteiro de obras da usina de Belo Monte, em Vitória do Xingu, no Pará. Ele estava ocupado por manifestantes indígenas desde o último dia 2 de abril. A decisão foi tomada pela desembargadora Selene Almeida e despachada pelo juiz Sérgio Volney Guedes, de Altamira. A ordem permite a retirada forçada dos índios para a desocupação do canteiro e deixa a critério da força policial admitir ou não a entrada de jornalistas, advogados e observadores externos. O Ministério Público Federal afirma ter acordado com a polícia que acompanhará a reintegração. A previsão é de que o canteiro de obras seja desocupado ainda hoje. Cerca de 160 indígenas de 6 etnias reivindicam a suspensão de estudos e obras de barragens até que seja regulamentada a consulta aos povos indígenas afetados pela construção. E voltamos com a repórter Larissa Cristina, que está com o advogado Paulo Barradas falando de direitos do consumidor.
Marcos, nesse período em que se intensificam as compras, é importante destacar que os direitos do consumidor, eles também atingem a quem vai contratar um serviço. Doutor Paulo, principalmente nesse período de Dia das Mães, a gente sabe que durante a confraternização de domingo todos querem se preparar, então procuram salões de beleza, vão procurar serviços. Nesse caso, onde é que está o meu direito? Exato. Como os produtos, a aquisição de serviços também recebe as bênçãos do Código do Consumidor, está afeto à competência do Código do Consumidor e submetido às mesmas regras. Direito básico à informação, cuidados com a saúde, com a segurança, com a vida do consumidor. O serviço ele tem um problema mais, porque fica difícil comprovar a posteriori que o serviço contratado foi exatamente aquele. Quando o serviço é simples, vai fazer, a jovem, por exemplo, vai ao salão fazer uma escova, fazer as unhas, é coisa pouca. Mas se for muito elaborado, se for muita coisa, recomenda-se a elaboração de orçamento prévio e a autorização do orçamento. E aí eu tenho então consignado num documento tudo que foi prometido, preço, prazo, para depois, se houver algum problema no fornecimento desse serviço, a gente discutir a partir deste documento, do que foi oferecido e do que foi autorizado. Nesse caso, eu tenho que ter que atenção na hora de contratar esse serviço? Na hora de contratar o serviço, o consumidor deve buscar a informação exata sobre que tipo de produto vai ser empregado no serviço. Então, as jovens aí, por hipótese, que vão fazer escova no cabelo, que vão lavar o cabelo, que tipo de shampoo é empregado, que tipo de produto é empregado. Esse tipo de produto é o produto que se adequa a mim, pode produzir alergia, se produzir, que cuidados o salão tem. A médica acabou de informar aí sobre a questão da esterilização, equipamento é esterilizado, onde está o esterilizador, deixa eu ver como vocês fazem, posso trazer meu equipamento para o salão? Então, essa informação, para não deixar o consumidor sob risco, ela é fundamental. Nesse caso, a gente também pode relacionar, doutor Paulo, as compras coletivas. A gente sabe que esses sites agora estão muito em foco da grande massa da população, então se contrata também muito serviço por esses sites de compra coletiva. É preciso também ter um certo cuidado? Um cuidado redobrado. As compras coletivas, como é uma prática muito nova, ainda não está muito aperfeiçoada, gera muitos problemas na seara do direito do consumidor. Então, toda aquisição feita de compra coletiva, o consumidor deve imprimir todas as telas que informam que ele fechou o negócio e que negócio ele fechou, o que foi prometido, sob que condições. Porque depois, se isso que foi prometido não foi entregue, seja produto, seja serviço, pode ser indenizado, além do dano moral de eu ter sido privado por um serviço ou por um produto mal prestado, mal vendido, de eu ter sido privado de presentear a minha mãe no momento em que deveria. Então o consumidor ele deve se precaver, deve se acautelar, guardando exatamente as informações acerca da negociação que ele está fazendo, para depois poder provar que fez isso. Obrigada, doutor Paulo, pelas suas informações. A gente lembra que o doutor Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quintas-feiras para esclarecer todos os direitos relativos ao consumo e direitos de modo geral. A gente volta aí no estúdio. É com você, Marcos. As academias ao ar livre de Belém terão atividades especiais em homenagem ao Dia das Mães. A programação começa hoje e vai até sábado com atividades físicas, confraternização e sorteio de brindes. Hoje as atividades acontecem na Academia do Conjunto Médici 2, no bairro da Marambaia. E às 6 horas da tarde, o local escolhido é a Praça Brasil. Lá, além das atividades que incluem caminhada, corrida e aulas de aeróbica e step, as mães vão poder conferir uma apresentação da Companhia Municipal de Dança. Amanhã, as atividades serão na academia localizada na Praça Amazonas. Um café da manhã será servido após os exercícios. E no sábado, o café da manhã fica por conta dos amigos da Praça Brasil. E agora vamos voltar com a repórter Patrícia Nascimento, que está com a médica Débora Crespo. Patrícia. Marcos, a gente volta falando sobre os riscos de contrair a hepatite C e da prevenção, e agora nós vamos falar sobre o tratamento. Doutora, as pessoas têm um pouco de receio de realizar o tratamento porque é um pouco dolorido, né? Um pouco doloroso. A senhora poderia explicar qual a importância de fazer o tratamento e de eliminar essa doença?
Nós temos observado que é muito fácil para a população, principalmente quando damos o teste rápido, que em 20 minutos nós podemos dar essa resposta se teve ou não contato com o vírus, mas o desafio maior é informar, esclarecer e sensibilizar aquela pessoa que é portadora do vírus a, de fato, seguir os passos necessários para o tratamento. Nós encontramos aqueles que ficam questionando, mas doutora, eu não vou poder mais beber a minha bebida alcoólica, a minha cerveja, ou o outro, doutora, eu não sinto nada, de repente a senhora me pede, vou fazer uma biópsia, vou fazer esses exames. Então ainda sentimos que a fuga, o escape, porque é uma doença silenciosa, muitas das vezes não querem. E temos o cenário oposto, é uma doença infecciosa. Às vezes as pessoas chegam conosco e dizem, doutor, eu fui comentar no meu local de trabalho, agora passa um alquinho no telefone, as pessoas começam a ter medo de me abraçar, beber na xícara que eu tomei meu cafezinho. Então a desinformação, ela gera realmente os dois vieses, aquele paciente que quer fugir da realidade e o outro que se sente sob a carga e o peso de uma doença infecto-contagiosa. Agora, o Hospital João de Barros Barreto, Hospital Universitário, realiza constantemente, mensalmente, campanhas para o diagnóstico, a prevenção e o tratamento. Como é que funcionam essas campanhas, doutora? Como é que as pessoas podem ter acesso? Ano passado, em julho, nós começamos pelo Dia Mundial de Hepatite, numa parceria da Sociedade Brasileira de Hepato com a indústria farmacêutica que nos ofereceu os testes. E começamos a ofertar sempre na última semana e agora, a partir deste ano, na primeira semana de todos os meses, gratuitamente para a população no Hospital Barros Barreto. O que nós observamos foi a grande quantidade. Para vocês terem uma ideia, só esta semana, segunda e terça-feira, foram realizados 2.000 testes. 13 pessoas já foram diagnosticadas como positivas. Essa grande quantidade de pessoas que estamos encontrando é que tem dado essa continuidade. E a partir desse mês, além do Hospital Barros Barreto, estamos também no Hospital Abelardo Santos, em Icoraci, novamente, de segunda a sexta-feira, na primeira semana de cada mês. Basta levar sua carteira de identidade e, preferencialmente, o seu cartão do SUS, ou então um comprovante de residência que você tenha a carteira do SUS então emitida no local. Agora, doutora, a mulher grávida que contrai a doença, ela pode transmitir para o bebê? Agora há pouco eu tive essa experiência conversando com uma pessoa que diagnosticou aos 19 semanas de gestação e chegou comigo agora há pouco com o bebê com 8 meses. A transmissão materno-infantil do vírus da hepatite C, ela é mínima, pode chegar a menos de 5%, mas ela existe. E a hepatite B, ao contrário, nós podemos transmitir para o bebê, é importante que esse bebê receba não só a vacina como a imunoglobulina para evitar o contágio. Porque se a mãe tiver hepatite B, tiver o seu bebê e não oferecer no momento do nascimento, 99% de chance desse bebê evoluir para uma doença crônica. Então, hepatite, nós como mulheres grávidas, estamos agora à véspera do Dia das Mães, temos um compromisso, uma responsabilidade muito grande, não só com a vida, como também com a saúde do nosso bebê. Muito obrigada, doutora, pela sua participação aqui conosco no Nazaré Notícias. Então, fica aí o alerta, você pode participar dos exames, dos diagnósticos que são proporcionados no Hospital João de Barros Barreto, aqui em Belém, e no Hospital Abelardo Santos, em Coraci. Não é isso, doutora? Marcos, é com você. Obrigado, Patrícia. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens, basta entrar em contato com nossa produção pelo número 40069211. E para rever as matérias de hoje, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!